você não percebe, mas você está absorvendo um pouquinho de cada pessoa, né? E aí, quando Sim. você tem esse contato com pessoas mais velhas, pessoas com uma experiência diferente da sua, uma cultura diferente da sua, isso é enriquecedor demais. Saudoso seu Mané, né? Faz Exatamente. muita falta. E tinha uma frase dele que ele compartilhou uma vez com a gente, conversando. Ele falou: o sol nasce para todo mundo, Exatamente. né? E aí você faz a sua vez. O Uhum, sol tá lá, uhum. corre atrás, Sim, né? exatamente. E esse professor, bendito professor, nos levou para ter uma aula de chuva ácida. Muito Uau! legal. Fez chover na sala. Meu, foi incrível. Foi uma aula incrível. Porque assim, quando você empreende, acho que quem empreende vai concordar comigo. Você é saque, você é produtor, você é entregador, você é divulgador, você faz vídeo. Olá, tudo bem? Ai, é muito bom estar aqui com vocês novamente. Eu quero pedir uma coisa muito, muito importante. Se inscreva no canal, gente, dá essa força. Você já é inscrito? Então faz o seguinte: compartilha com um amigo e pede para ele se inscrever. Ajuda a gente. É tanta coisa boa que tem aqui nesse canal, vídeos interessantíssimos com pessoas maravilhosas que estão compartilhando seus conhecimentos com a gente. Vocês estão pensando que é fácil ficar compartilhando conhecimento assim, é? Não é qualquer um compartilha não. Então valoriza, curte aí, compartilha esse vídeo, tá bom? Ajuda a gente. Olha lá, bora lá. Hoje eu vou começar de um jeito diferente. Sabe o que é isso aqui? Lembrou? Pois é, bolhas de sabão. Que bolha de sabão tem a ver com o nosso podcast de hoje? Ah, ficou curioso? Então vem aqui. Olá, Lê! Tudo bem Olá, com você? tudo bem? Tudo ótimo. Que bom. Muito bom receber você aqui. Hoje nós estamos com o Alexandre. Se apresente para o nosso povo, Claro. Alexandre. Bom, primeiramente é um prazer estar aqui, agradeço o convite da Rose. Eu sou Alexandre Cândido, eu sou químico pesquisador, tenho 34 anos, sou de Itapevi, sou natural de Itapevi e aceitei o convite com muito prazer de vir aqui participar e passar um pouquinho do pouquinho de conhecimento que eu tenho. E estou muito feliz de estar aqui com vocês. Ai, eu que agradeço. Hoje nós temos uma alquimia de histórias aqui. Você vai ficar encantado. Pode acreditar. Tem filho adolescente? Tá com dificuldade aí para orientar? Então presta atenção na história do Ale, porque a história dele é muito inspiradora. O Ale começou a trabalhar aos 13 anos, Ale. Conta Aos aí para as 13 anos. pessoas. Antes disso, eu já ajudava em algum outro evento para ganhar um dinheirinho, porque sempre o foco foi ter uma rendinha, Sim. mesmo jovem. Então, eu ajudava de carregar uma areia, entregar um jornal, até brinco com a minha esposa, né? Eu fazia de tudo. Você lembra que antigamente tinha nas portas de dentista orçamento grátis? Eu Sim. fazia isso daí, com 10, 11 anos. Mas aos 13 eu realmente entrei num lava rápido. É, mas eu ainda estudava, né, na parte da manhã, então eu entrava, saía ao meio-dia e 20 da escola e entrava meio-dia e meio no Lava Rápido. E aí passei 6 meses assim, mais ou menos, e no ano seguinte eu comecei a estudar à noite, que fui pro primeiro ano, né, que antigamente tinha primeiro, segundo, terceiro ano. Sim. E aí pude estudar à noite, e aí sim, efetivamente, comecei a trabalhar rápido, aos 13 para 14 anos. E aí fiquei lá até os 18 anos. Olha só. Nessa época não tinha o jovem aprendiz ainda, né? Tava Tava começando, né? começando. Eu lembro que tinha cartaz na escola de vestibulinho, vestibular, pré-vestibular, mas não tinha essa informação que tem hoje, né? E mesmo que essa informação existisse lá nos painéis, antigamente era muito jogado, sabe? Era um ou outro aluno ali que se destacava muito para um professor, um educador, um coordenador pegar esse aluno pelo braço e falar assim: ó, você vai trilhar esse caminho aqui e acompanhar até o cara conseguir ter uma graduação legal ou pelo menos ingressar numa universidade bacana. Então, assim, a oportunidade que não tem tanto tempo assim, né? Mas, sei lá, de 20 e poucos anos atrás era um biquinho que aparecesse você acabar pegando.
E foi o que apareceu e foi muito bom para minha formação, foi excelente. Não tenho nada que reclamar, só agradecer mesmo. Ai, tá vendo? Eu falei, isso é só o começo, hein? Peraí. Eu gosto de saber como eram os meus convidados na infância. Como foi a sua infância? Conta pra gente. Então, eu fiz até um treinamento de imersão que você regride e vai até antes de você nascer, né? Até a barriga da sua mamãe. Que É tudo! muito legal. Adoro isso, adoro. E muito bacana que eu consegui enxergar que, mesmo na barriga da minha mãe, eu era um bebê muito tranquilo. E aí, depois, em conversas com ela sobre isso, ela sempre afirmou que eu sempre fui muito tranquilo, fui muito bonzinho, que ela tinha os afazeres, porque eu sou mais novo, de vários irmãos. E ela deixava eu tomando a mamadeira lá sozinho, bem bebezinho mesmo, não precisava se preocupar. Mas aí, claro, né? Como toda criança, eu fui arteiro, já desloquei o dedo, já torci o pé. Mas dos meus irmãos eu sou mais tranquilo, eu sempre fui muito, muito tranquilo. Dizem até que meio nerdão, mas eu não Hum, gosto de usar essa palavra. Eu acho que mais tranquilo mesmo. Não fui, sabe, o arteiro doido. sim. Nunca minha mãe precisou ser chamada na escola para resolver um problema muito grave, a não ser coisinha de criança. Mas tem um episódio muito peculiar. Eu estudava no Colégio das Madres, que é muito É, conhecido em Itapevi, sim. e eu não gostava. Eu tava no jardim, antigo jardim, né? E meio que fui expulso de lá porque eu acabei falando palavrão pra Meu madre. Deus! Minha mãe foi chamada lá e acabou me tirando da escola. E minha mãe precisava trabalhar e ela trabalhava em escola, desde quando eu era muito novinho. E aí, como punição, ela falou: Você vai trabalhar comigo todos os dias a partir de agora, já que você não quer ficar na escola. E ela entrava às 6 da manhã para trabalhar. E eu ia todos os dias com ela. Ela me acordava às 5 e eu ia. E aí eu fiquei meio que como um ouvinte numa sala de primeiro ano, na escola onde ela trabalhava. E incrível, aprendi a ler e escrever muito antes do que era previsto, porque na época de eu estar no jardim eu estava no primeiro ano, não matriculado, mas como ouvinte porque ela trabalhava na escola. Então, assim, foi uma. Como chama, né? Quando a criança. Foi uma arte que eu fiz, né? Eu fui muito arteiro, mas foi até por uma coisa boa, Deu certo. deu certo. Eu acabei desenvolvendo mais rápido minha leitura, minha escrita e foi uma coisa peculiar, mas foi até que bom, foi engraçado. Hoje eu rio disso daí, né? Pra Dona Meris, mirou no que viu, acertou o que não viu. Ele saiu alfabetizado. Olha que Exatamente. maravilha. Exatamente. Tá vendo? É. Olha só, irmãs, não foi por mal. Ele era só uma criança. Às vezes eles fazem essas coisas mesmo. Mas eu me arrependo tanto, porque eu lembro, eu era pequeno, mas eu lembro. Foi muito feio, foi muito feio. Mas, assim, eu ri porque é, uma situação de punição que a minha mãe me deu foi: então quer saber? Você vai entrar como ouvinte e vai todos os dias trabalhar comigo. E eu gostava. Então acabou sendo bom. Tá vendo? Olha só. Muito bem. Você também fez mecânica no Senai? Isso. Enquanto eu trabalhava no Lava Rápido, tinha aquela onda de uns 20 anos atrás de carro tunado, né? Carro rebaixado, carro turbo. E eu era vibrado, e sempre fui muito vibrado em carro. Até hoje eu gosto muito de carro. Hoje com uma maturidade diferente, mas sempre gostei muito. E aí falei: vou fazer mecânica. E aí entrei no Senai, precisei esperar completar 14 anos. Entrei no Senai, fui com meu pai me matricular, mas eu que paguei minha mensalidade lá, bonitinho, com o dinheiro que eu recebia no Lava Rápido. E aí o curso que eu fazia no Senai era aos sábados, das 8 da manhã às 5 da tarde. E era no Senai Jandira, que era o Senai mais próximo que tinha antigamente. E eu saía de lá e já voltava pro Lava Rápido 5h30, 5h20, que era rápido para vir de trem, para trabalhar até umas 8, 8h30 da noite, porque sábado era o melhor dia para você conseguir ganhar caixinha ou ganhar comissão nos carros que você lavava. E o Senai foi uma escola, assim, fenomenal. Foram 8 meses de curso. Então, eu pegou uma parte de eu estudando à noite, né? E, assim, eu, quando jovem ali no ensino fundamental, tinha aquela bobeira, né, assim, de adolescente. Quando eu fui estudar à noite, eu já fui com uma postura diferente. Sim. Tudo bem que com 14 anos, mas já com uma postura totalmente diferente, que o Senai me trouxe. Você vê que, é, mesmo que sendo um curso particular que você pagava, porque o Senai também tem aquele curso que você presta a prova e se passar, entra. Mesmo assim, ele te dá uma visão muito
muito técnica, muito de visão de mundo, assim, de você ser dedicado naquilo. E na sala de mecânica eu era o mais novo, com 14 anos. E aí tinha senhores de 60 e poucos anos lá. Então Sim. você vê assim que é um choque de realidade muito grande, muito grande. Então o Senai foi uma escola fenomenal para mim, mesmo tendo sido apenas 8 meses, sabe? Foi transformador mesmo. Aí, tá vendo? Essa convivência, né, com os maiores, né, com as Sim. pessoas mais velhas que já tinham experiências, também ajuda, né, Ah, nesse, com nesse certeza. amadurecimento, E né? isso é que quando você é muito jovem, né? é, Você não tem essa cabeça do tipo assim, poxa, aquela pessoa tem muita coisa para me ensinar e não só na parte técnica da coisa. Assim, eu sou da área de exatas, então tudo que é técnico para mim é muito importante. Hoje que eu aprendi isso. Mas quando você é jovem, você não vê nem a parte técnica e muito menos parte emocional, parte sentimental, parte educacional. Você tá só vivendo, tá só indo, 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 indo e você não percebe, mas você está absorvendo um pouquinho de cada pessoa, né? E aí, quando Sim. você tem esse contato com pessoas mais velhas, pessoas com uma experiência diferente da sua, uma cultura diferente da sua, isso é enriquecedor demais. Tá vendo? Tá pensando aí em procurar um lugar para colocar seu filho para estudar? A Lê já deu uma dica, mas tem muito mais. Calma aí. E aí, a mecânica tava boa. O Lava Rápido também te ensinou bastante, mas você falou assim: não, eu quero mais. Espera aí que eu quero mais. E aí você conheceu um professor. Conta aí essa história, porque as pessoas precisam entender que os professores são muito importantes na nossa vida. Sim. Como eu fui estudar à noite, né? Fui pro primeiro colegial, passei a ter aula de química, né? Que antigamente só tinha quando você entrava no ensino No médio. ensino médio. E aí eu conheci um professor de química que era um cara muito gente boa, muito divertido. Era um cara que trabalhava durante o dia na indústria e dava aula à noite. Até brincam que o professor, né, fala assim, você só dá aula ou trabalha também, né? Como É, se dar aula não fosse trabalho, né? diversão, É entendeu? diversão. E esse professor, ele trabalhava na indústria também. Ele era químico pesquisador numa indústria. Então ele tinha muito conhecimento técnico e ele vinha com uma visão diferente. Inclusive, mais pra frente, a gente falando do que eu trabalho hoje, eu consigo até te elucidar o que eu quero falar agora. E numa dessas aulas do ensino médio no primeiro ano, ele levou a turma para o laboratório, que na Escola Paulo de Abreu de Itapevi tem eu não sei hoje, né? Mas tinha um laboratório de química que quase não era usado. Ficavam os computadores velhos lá, livro, material, carteira e ninguém usava. E esse professor, bendito professor, nos levou para ter uma aula de chuva ácida. Muito Uau! legal. Fez chover na sala. Meu, foi incrível. Foi uma aula incrível. E ali eu falei, poxa, isso é muito legal. Como eu não tinha conseguido entrar na área da mecânica, ainda trabalhava no Lava Rápido, falei, eu acho que isso pode ser um ponto aí. Tocou alguma coisa ali dentro de mim. E aí eu fiz amizade com esse professor, e ele falou, olha, arrisca, né? Espera, você vai ter ainda o segundo ano, terceiro ano, mas fica com isso dentro de você. E aí foi que já despertou isso daí em mim. Eu falei, olha, tem alguma coisa que eu posso fazer. Sim, E o que acontece? A gente não pode deixar isso de lado. Esse professor, como ele trabalhava na indústria, ele saiu do trabalho e ia direto para a escola. E sim. ele tinha um carro muito bacana. E eu sempre fissurado em carro, falei, poxa, olha o professor, né? Tem um carro bacana, né? Aham. Como que eu vou fazer para ter um carro assim também? E aí, conversando, ele me disse: Olha, a área que eu trabalho é uma área que remunera muito bem. O Sim, salário é muito bom, é uma área muito boa. E realmente é. Hoje eu vejo que realmente é. Então isso despertou alguma coisa ali em mim e ficou. E aí, no segundo ano do ensino médio, a professora de química era fenomenal, fenomenal, muito boa também. Inclusive, encontrei com ela em show, que antigamente tinha muito showmício, né? aham. Encontrava com ela e ela sempre foi muito, muito da galera, assim, sabe? Muito legal. E acabou trazendo mais a gente para a parte da química. E no terceiro ano, veio o contato com um terceiro professor de química, que é um antigo vizinho, quando eu morava com a minha mãe. Conhecia ele, não sabia que ele era professor de química, também trabalhava na indústria. E isso tudo foi muito mágico, porque foi criando coisas na minha cabeça do tipo assim,
Cara, é um mundo tão legal com pessoas tão legais, mas realmente, o professor que realmente startou isso na minha cabeça foi no primeiro ano do ensino médio, que foi o professor Valdício. Ele era de Itapevi também, eu acho que ele não mora mais em Itapevi, perdi o contato com ele. Ah, mas nós vamos achar ele nas redes sociais, porque professor, parabéns. Ai, Valdício Passos, muito gente boa mesmo. E foi professor no ITB também, não, acho que ele ainda é professor no ITB. Então, um cara assim fenomenal. Ele que despertou essa vontade mesmo de ir para a área da química. já pensou? Você entra, o professor fala, vamos, a gente vai ter uma aula diferente hoje. Primeiro que o laboratório já é encantador. Encantador. Né? Eu vejo, já falei isso, teve um dos podcasts que a gente falou sobre isso, sobre o poder de ter, que essas aulas práticas têm, né? E Uhum, ter o ambiente adequado para isso faz com que a criança se motive, sim, né? E olha o que aconteceu, né? sim, Uma aula ali transformou sua vida. transformou. Sabe por quê? Agora eu vou contar. Porque ele hoje trabalha com essa parte, né? Uhum, sim, De química. sim. Primeiro você foi trabalhar na indústria, certo? Na verdade, assim, quando eu terminei o ensino médio, eu queria fazer faculdade. Porém, era muito caro, né? E eu trabalhava num lava rápido, então Sim. não tinha essa renda. E aí vou prestar um vestibular. Aí prestei um vestibular para Federal de São Carlos para engenharia de polímeros, que era na área química, mas não era uma área tão concorrida quanto a química. Cara, fiquei a posição 805, 806. Tinha 48 vagas. Então, assim, é muito discrepante, Sim. porque o ensino noturno a gente sabe que é precário. Fica uma defasagem. Fica demais. Nos 3 anos que eu estudei à noite, em um ano só eu tive aula de física. Então, os professores abandonavam porque precisam fazer outras coisas porque são mal remunerados, Sim. ou abandonam porque foi hostilizado por um aluno, foi ameaçado pelo aluno. Infelizmente. Infelizmente, isso acontece. E também tem o professor que não liga. Assim como eu tive professores mágicos na minha vida, eu tive professores também que passaram e não fizeram diferença alguma. Infelizmente. Sim. Então, assim, o ensino noturno é muito escasso. Então, assim, a discrepância entre o primeiro colocado e eu é muito grande, assim. Então, não rolou. Então, eu falei, bom, o que eu posso fazer? E até esse professor falou, olha, eu dou aula num instituto técnico em Cotia, dei aula lá, na verdade. A mensalidade lá é tanto, acho que você consegue pagar. Entra. E aí, depois que você entrar na área, você faz a faculdade. E foi o que eu fiz. Aí me matriculei também, tinha 17 anos na época, meu pai que foi me matricular, eu não podia assinar ainda. E aí fiz 2 anos de curso técnico, 1 ano e 7 meses de curso técnico. E aí, nesse meio tempo, eu fui convidado para trabalhar no AME, que é o Ambulatório Médico de Especialidades. Tava lançando ainda o AME, e aí uma mulher gostava do jeito que eu atendia no Lava Rápido, sempre gostei bastante de conversar, você vê que eu falo pouco, né? Sempre gostei bastante de conversar e ela gostava da forma que eu atendia e me convidou para trabalhar lá. E lá eu trabalhei 6 meses, porque aí eu entrei na área da indústria química. Tinha acabado de me formar, me formei e entrei. Porém, eu entrei numa indústria de gelatina e é horrível. Horrível, horrível, porque cheira a porco queimado. Não, não dá. Porque, como acho que você sabe, a gelatina é feita com colágeno e é animal, do Sim. boi e do porco. Uhum. E aquilo fede realmente carne de porco queimada. Não gostei. Fiquei uns 2 meses lá, acho que até menos que isso, né? Não lembro direito quanto tempo fiquei. Mas não passou de 2 meses. E aí saí. Aí nessa que eu saí, falei, bom, e agora o que eu vou fazer? Porque eu nunca tinha ficado desempregado desde os 13 anos. Meu Deus. Eu nunca tinha ficado desempregado. Saí do Lava Rápido, entrei no AME e fui trabalhar nessa indústria de alimentos, né, de colágeno e gelatina. E aí, numa pesquisa, minha esposa me ajudando a pesquisar na época, a gente encontrou uma empresa em Jandira. é, Pesquisando no Google mesmo, liguei e falei: olha, vocês estão precisando na área de laboratório, de química? Estamos, manda o seu currículo. E aí, umas 2 semanas depois, eu estava trabalhando lá. E aí eu entrei efetivamente na indústria química de cosméticos, que é o que eu trabalho até hoje. Olha, tá vendo? Quem quer correr atrás, tá vendo? Fica aí com desculpinha, ai, porque não tem oportunidade, não tem isso, não tem aquilo. Quem quer correr atrás, né? Não tinha o dinheiro para fazer a faculdade no momento, foi fazer o técnico, já arrumou um emprego, do emprego já começou a ganhar um pouquinho melhor,
e né, fez a Sim. faculdade e agora é só sucesso, sabe por quê? Porque ele criou a marca dele, gente. É isso aí. É Carrefour, É. certo? Carefully. Carrefour, tá vendo? Aí o negócio é chique, meu bem. E aí, como que funciona a sua empresa? Conta pra gente. Então, para chegar até aí, foi um caminho bem árduo, vamos dizer assim. Pode contar que a gente adora uma história boa. Eu entrei nessa indústria de cosméticos, né, em Jandira, porém eu entrei como inspetor de linha. O que o inspetor de linha faz? Ele abre caixas no final da linha de produção e confere se está tudo ok. Lote, validade, se o rótulo não está torto, se o produto não está vazando, se o peso está dentro do especificado, porque o Inmetro exige isso. Então eu fazia isso o dia inteiro. Todas as linhas de produção eu que passava fiscalizando para ver se estava dentro dos parâmetros que a empresa estabelecia. Porém, quando eu voltava para o laboratório, eu via o pessoal fazendo pesquisa e desenvolvimento, que era mexer os produtinhos ali no Becker e coloca isso, coloca aquilo, forma isso daqui. Eu falei, opa, isso daqui é incrível. E aí, conversando com um rapaz que era pesquisador, ele falando de como que era o trabalho e tudo mais, isso assim, uns 2 dias, 3 dias de trabalho só. Eu virei para minha chefe, eu sentava na frente dela no laboratório e falei, como que eu faço para trabalhar ali? Aí ela falou, não esqueça até hoje. Primeiro cuida do seu trabalho, que depois a gente vê isso. Eu não esqueço, porque aquilo me marcou. Motivadora ela, né? Ô, minha filha, não é assim que a gente fala com as Mas pessoas. pensa, era o segundo, terceiro dia de trabalho. Eu acabado de formar, jovem pra caramba, 18 anos, querendo ir pra área de pesquisa e desenvolvimento, a pessoa, calma, né? Baixa um pouquinho a bola e vai fazer o que você foi contratado para fazer. Não tinha uma professora dentro dela. Não tinha, não Exatamente. tinha. E porque eu não faria isso com ninguém, De com jeito certeza nenhum. não. Mas isso já me acendeu uma luz. Falei, pô, eu quero fazer isso da minha vida. É aquilo ali que eu quero fazer. E aí, beleza, trabalhei lá nessa empresa, aí fui desligado e entrei numa empresa de matéria-prima. E nessa empresa de matéria-prima, que fornecia matéria-prima para essa empresa que eu trabalhava de produto acabado, eu entrei já como assistente de pesquisa. A pesquisadora fazia a fórmula do produto e eu ia para a bancada para realmente misturar. Então ali eu aprendi muito. E nisso que eu aprendi, eu me destaquei bastante nisso. E aí eu fui convidado para voltar para essa empresa onde eu entrei como inspetor, porém já como analista de pesquisa. E aí ali eu fiquei uns 4, 5 anos. E aí saí para ser coordenador de uma planta química em Santana de Parnaíba. Uma marca menor, né? Porém, eles precisavam de um químico com experiência em produtos cosméticos para realmente coordenar a planta Fabril. E foi ali que eu fiquei 2 anos e ali foi onde deu. Falei, meu, os caras ganham muita grana. Mercado muito bom, não é ruim, é muito bom. Nunca tem crise em tudo. Alimento, combustível, tem greve, tem paralisação, mas esse mercado não cai nunca, porque a mulher pode estar com problema de cárie, o cabelo dela tá impecável. Ela vai cuidar do cabelo. Então, assim, despertou já aquela questão da grana, realmente, entendeu? De ser melhor remunerado, de Sim. ter uma posição melhor e de, claro, trabalhar menos, né? Olha, eu vou trabalhar menos e ganhar mais. Então, me deu essa vontade. Foi aí que eu montei a marca Carefully. Isso em 2018. E aí, com esse pensamento de trabalhar menos e ganhar mais, eu falhei assim, falhei indescritivelmente, porque você trabalha mais e ganha menos. Quando você vai empreender, a realidade é essa. É. Você sabe quanto você vai gastar, mas você não sabe quanto você vai ganhar. Então, assim, a gente lançou 2 produtos. E aí eu fui no salão oferecer esse produto. No primeiro salão que eu entrei, o cara falou assim pra mim: cadê teu cartão de visita? Falei, não tenho. Aí ele, você quer me vender produto e não tem um cartão de visitas? Eu saí lá, com a rabinha entre as pernas, né? Falei, puxa, não tem um cartão de visitas. Vou fazer 1.000 cartões de visita. Joguei tudo fora um tempinho atrás, porque você não usa. Quando você entende que não é aquele cara que vai ditar o que você precisa fazer, é o todo, você aprende que tem coisas que você vai ajustando, né? Mas foi toda essa trajetória até chegar na Carefully em 2018. Foi aí que a gente deu o pontapé mesmo. Eu tava sozinho nessa época ainda, né? A minha esposa trabalhava ainda no ramo que ela trabalhava.
E fui seguindo. Porém, entrou a pandemia. Que aí. Ai, o caos. A pandemia deixou todo mundo de cabelo em pé. Temos hoje aí sequelas até hoje dessa Sim, parte, né, da história. sim. E nessa que entrou a pandemia foi que a gente deu um susto, né? Deu um baque. Nisso, a minha esposa já trabalhava comigo. Ela saiu do trabalho dela e veio trabalhar comigo. E a gente falou, e agora? O que que a gente vai fazer, né? Porque o salão fechou. E a gente vendia diretamente pro salão. O distribuidor não está comprando porque ele vende para salão. Então, os distribuidores que a gente atendia fora do estado de São Paulo pararam de comprar. Consequentemente, pararam de pagar, porque eles pararam de receber, fechou Sim. tudo. Então, o que que a gente vai fazer? Aí, pesquisa, o que que tá vendendo? Álcool gel e sabonete antisséptico. Vamos atrás de uma fábrica e vamos vender isso. Vendemos muito bem, foi muito bom, conseguimos uma grana legal. Guardamos essa grana porque a gente não sabia quanto tempo ia durar. Ficar, né? E nisso a gente achou uma maneira diferente também de vender os produtos. Porque naquela época a gente não vendia na internet, nosso foco maior era salão de beleza e o distribuidor. A gente achou um meio de usar a cabeleireira para vender o nosso produto e a gente fazer a entrega para cliente final na casa dela. Então, quem ficava exposto? A gente que ia para a rua. A cabeleireira não estava trabalhando, ela precisava de uma renda, a mulher precisava de produto dentro de casa e a gente ia fazer essa ponte. Então, a gente pagava uma comissão para a cabeleireira e a gente entregava o produto para a mulher em casa. Então, a gente ganhava, continuava vendendo, baixou o nosso lucro, claro, porque a gente gastava com entrega e pagando a comissão para cabeleireira, mas a gente conseguiu sobreviver muito bem assim a pandemia. Passamos assim, não foi um problema, sabe? É, mas realmente a pandemia deixou sequelas que são irreparáveis, mas a gente sobreviveu, conseguiu passar bem, sem arcar o corpo. Fomos fortes Eu aí. fiquei lembrando agora, eu adoro. Eu assistia bastante, agora eu assisto pouco, mas eu assisti aquele Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Ele falando de toda essa trajetória desse momento, eu fiquei lembrando daqueles empreendedores que começam a contar suas histórias lá, e é exatamente isso. Você precisa continuar, É, né? Não pode parar. sim, Tem que dar um jeito ali. Isso é uma característica do empreendedor, né? sim, aham, Esse olhar de falar assim, peraí, não deu certo aqui, ó, eu preciso me virar rapidinho que tem que dar certo de outro jeito, uhum, né? sim. Sabia que eu já trabalhei na indústria química? Sério? Seríssimo! Foi meu primeiro, assim, terminei o magistério, trabalhei numa escolinha e depois fui trabalhar nessa indústria. Fiquei 1 ano e meio, mais ou menos, aí eu já entrei como professora, passei no Aham. concurso e já fui para Mas lecionar, né? indústria de quê? Cosmético. Lá tinha cosmético, tinha medicamentos. Aqui Itapevi, galera, vocês conhecem, né? Vocês sabem qual que eu tô falando. Todo mundo passou por lá. Apanhei, rapaz, porque eu fui pra produção. Então, tipo, Uhum, eu não dava conta dos negócios, era muito rápido. Eu sim, sou uma pessoa calma, tranquila, né? Mas eu fiquei, fui sim, efetivada. Mas aí depois eu passei no concurso e aí fui fazer o que eu amo, né? Que é ser sim, professora. Mas assim, é mesmo um ambiente bem, assim, gostoso, sim, né? Para uhum, você ver as coisas acontecendo ali e sim, a transformação. sim, Eu ficava encantada, assim, quando eu ia lá para os laboratórios, que eu adorava, né? Eu ficava lá, tem que ir lá em tal setor, deixa que eu vou. Aí eu passava, ficava só olhando. É bem legal. Eu fiquei até tentadinha, mas bem pouquinho, assim. Falei, será que eu faço química? Aí fiz o concurso, falei, não vou fazer química é, não, deixa pro Alê, porque o Alê já gosta, entendeu? E é isso aí, eu fico muito feliz que você, né, tenha se encontrado aí sim, nesse caminho e a gente vê que você faz com muito amor, né? eu amo. E são produtos incríveis, porque temos aqui, ó, tá vendo? Esse aqui é o quê, Ale? Essa é uma máscara de tratamento, com um ativo de pantenol, é o shampoo e a máscara, é um kitzinho. Ó, aqui, ó. Viu? Ganhei! Tá vendo? Você vai comprar, porque é muito bom. Isso ainda foi feito numa fábrica terceira, né, que a gente contratava para fazer nossos produtos. Ó, tá vendo? Mas agora a gente vai fabricar os nossos próprios produtos. Olha, agora vem outra parte, porque vocês entenderam que essa história, tá? Ó, tá? Começou no Lava Rápido,
passou pela mecânica, foi pro técnico, chegou na indústria e agora nós temos a fábrica. E Exatamente. aí, como que é essa realização, esse sonho acontecendo? Conta aí. Esse realmente é um desejo que eu tinha desde quando eu comecei na área química. Eu sempre tive o desejo de ser executivo, de ser um CEO mesmo, né? De andar de terno e gravata e tudo mais, gerenciar uma empresa, uma indústria grande. Até hoje ainda isso me enche os olhos. Minha esposa tá aqui, vocês não estão vendo, mas ela sabe de Tá todas as aqui, minhas tá histórias. aqui. Passa uma indústria grande, eu falo, cara, imagina como que não é gerir isso daí. Ela fala, Deus me livre. Mas eu ainda me enche os olhos. Então, sempre tive essa vontade de gerir processos, algo grandioso mesmo, né? E a indústria casou com isso, né? Porque a gente montou a marca em 2018 e a gente pagava um terceirista, né? Para produzir os nossos produtos e a gente vendê-los. E aí, o que eu sei fazer literalmente é pesquisa e desenvolvimento. Eu sei fazer a fórmula do produto. Eu fui para o mercado e vendi esses produtos, acabei me encontrando como um bom vendedor, mas o que eu amo realmente fazer é a fórmula, é criar, é ir no laboratório e mexer cada coisinha ali e ver no que dá. E aí a gente resolveu, 3 anos atrás, 3 anos e meio mais ou menos, montar a indústria. E essa vontade assim de realmente montar eu fiz uma pós-graduação, né? Eu me especializei em cosmetologia e lá eu conheci uma professora incrível, fenomenal, uma das pessoas que marcaram muito assim minha vida. Inclusive, a gente foi numa festa um tempo atrás do setor cosmético, ela tava lá bem doidona, bem feliz. E ela gostou de mim também, então ela me dava várias dicas muito, muito bacanas. Eliane Dornelas, o nome dela. Inclusive, um beijo. Provavelmente ela vai assistir, eu vou mandar o link, ela vai assistir, porque ela realmente é incrível. Pode vir também, tá, professora? Super convidada. Olha, uma excelente convidada. Engenheira química, assim, fenomenal. Então eu fiz essa especialização em cosméticos na Oswaldo Cruz. E você viu que a vida deu uma guinada, né? Saí do Sim. técnico e consegui pagar uma Oswaldo Cruz. Ó, tá vendo? E ali ela dava várias ideias assim. Não, monta realmente. Se você tem o sonho, vai, porque a pós não tá aqui para te ensinar uma parte técnica somente. Ela tá aqui para te abrir horizontes, realmente. Mas você vê que é a professora mesmo que faz a diferença, não é a pós-graduação, né? E aí a gente resolveu montar a indústria. E aí demorou 3 anos, a gente deixou, tá prontinha. Agora tá só aguardando a prefeitura dar o aval final para a gente começar a trabalhar. Mas realmente é gostoso, assim, ter a possibilidade de criar o seu próprio produto, de produzir, de garantir a qualidade, de realmente comprovar que aquilo que você criou é o que está sendo feito, sabe? Que a pessoa que vai utilizar tá pegando sua impressão digital ali desde o processo criativo até a hora que chega no chuveiro ali, sabe? Dentro do banheiro dela. É incrível. Essa parte realmente me emociona porque é muito legal, é muito gostoso mesmo. É, tá vendo? Falei, gente, que era uma história de excelência. Tá vendo? Às vezes a gente pega, né? No dia a dia a gente encontra pessoas, né? E algumas pessoas têm a tendência a sempre colocar obstáculo. Não, isso não vai dar certo. Começa a fazer uma coisa, desiste. Uhum. Como você lidou com isso aí, ao longo do caminho? Quando você pensou em desistir, alguma coisa ali dentro gritou e falou assim: não, você vai terminar. Assim, pensar em desistir, efetivamente eu nunca pensei. Claro que você tem um pensamento assim, às vezes você acorda de manhã cansado e fala assim, nossa, mas é muita coisa, dá muito trabalho. Porque assim, quando você empreende, quem empreende vai concordar comigo. Você é saque, você é produtor, você é entregador, você divulgador, você faz vídeo. Então a gente até brincava. O pessoal mandava no WhatsApp da empresa assim: ah, gostaria de comprar um produto e tal. Eu respondi: olha, só um momento, a atendente já vai falar com você. O atendente era eu mesmo. Adorei. Então você faz mil tarefas, Sim. entendeu? Então, assim, tem dias que você acorda e fala assim: ah, hoje eu tô mais cansado, né? Mas efetivamente em desistir, não. Claro que na pandemia a gente sofreu um baque muito grande, era muito, muito dificultoso.
Sim. E no meio desse percalço, na pandemia, o meu sogro faleceu, que era um grande incentivador meu. E, e assim, E sei um lá, grande empreendedor. grande empreendedor. Mas assim, 2 dias depois que ele tinha falecido, eu tava trabalhando. Eu não parei porque ele era um dos caras que falava assim: Alexandre, você é muito inteligente para trabalhar para os outros. Você tem que ter uma coisa sua. Hoje eu não concordo totalmente com essa frase dele, porque é uma frase muito literal. Pessoas muito inteligentes vão trabalhar para outras pessoas e vão ter muito sucesso. No caso Sim. de um CEO, de um diretor, ou qualquer outra pessoa que tenha sucesso no que almeja. Mas como ele, como você mesmo falou, ele foi um empreendedor de muito sucesso, venceu na vida, é, com um empreendimento, trabalhando para si, ele via isso como uma brecha para a vitória, entendeu? Sim. E eu abracei essa ideia. Tanto é que eu sou feliz com o que eu escolhi hoje, porque ele me deu muito incentivo, entendeu? Então, um momento muito difícil foi na pandemia, quando a gente perdeu ele, que era um cara que sempre me motivava, sempre me incentivou. Mas ao mesmo tempo também, poxa, e a força que esse cara sempre me deu? Não vou deixar a peteca cair, né? Vamos pra frente. E graças a Deus deu tudo certo, tá dando tudo certo. E que bom que a gente não desistiu, que bom que a gente não parou e segue aqui. É isso aí, tá vendo? Saudoso seu Mané, né? Faz Exatamente. muita falta. E tinha uma frase dele que ele compartilhou uma vez com a gente, conversando. Ele falou: o sol nasce para todo mundo, Exatamente. né? E aí você faz a sua vez. O Uhum, sol tá lá, uhum. corre atrás, Sim, né? exatamente. Isso aí, Ale, vamos lá. Pensando, você é um jovem, né? Muito jovem, com uma história aí gigantesca. Como você lida com jovens que chegam até você para te pedir um conselho, né? Uhum. Para falar para a galera que está assistindo, né? Um conselho para essa juventude, como se você fosse um mentor dessa galera aí. O que você falaria para eles? Bom, eu sou muito falante, né? Eu gosto de conversar. Já fui mais, hoje eu sou um pouquinho mais reservado. A maturidade te dá também essa questão de ser um pouco mais reservado para você não explanar tudo que você pensa. Mas eu tenho contato com bastante pessoas jovens, muito pelo trabalho e muito também. Você sabe que eu treino bastante, a gente treina, então você vai para academia, no CrossFit você tem contato com muitas pessoas mais jovens. Sim, E eu vejo a galera jovem bastante perdida, assim, sabe? Meio sem saber o que vai fazer. Mas aí eu entendo que ele tá só vivendo a vida dele. Um jovem de 16 anos, se ele tiver perdido no que vai fazer, no que está fazendo, ele tá só vivendo. Ele tá sendo um jovem de 16 anos. Não é porque isso a minha esposa me cobrou bastante, porque eu falava bastante assim, cara, eu com 16 anos eu tava voando. Tava anos-luz de uma pessoa que nem essa nos 16 anos. Mas ela falava, Lê, cada pessoa tem seu momento, cada pessoa tem sua escolha, nem todo mundo vai seguir o caminho que você seguiu. E a gente traz isso dos nossos pais, né? Nossos pais querem que a gente seja o que eles foram e melhores, né? sim, E a gente, quando vê um jovem, a gente quer a mesma coisa, né? Quer que seja o que você foi ou melhor. Então, o conselho que eu dou para um jovem assim, mesmo que ele esteja meio que perdidinho ou sem a orientação legal, é calma, respira, porque você só tem 16 anos. Faça o que você gosta, tá? Sonhe, vá atrás do seu sonho. Isso é muito clichê, mas eu acho que você precisa sonhar mediante a tua realidade. O que isso quer dizer? Não adianta eu lá com 18 anos, recém-formado em técnico em química, querer ser CEO de uma empresa. Não, eu sonhei, olha, eu quero ser pesquisador. A minha antiga chefe me deu uma segurada, olha, é assim. Falei, beleza. Então eu fui trilhando meu caminho. Meu sonho não se perdeu ali. Eu não fechei os olhos para os meus sonhos. Ele só, opa, coloca o pé no chão e volta para a tua realidade. É isso que eu falo para um jovem hoje. Se você tem seu sonho, cara, sonha ele de verdade, corre atrás de verdade, mas dentro da tua realidade. Não faz loucura. A vida não é baseada no tigrinho. É muito além disso. É muito além nada de disso. tigrinho, gente, por É favor. muito além disso. A realidade na rua é totalmente diferente. E tem um trecho de um livro, eu ia até trazer ele para indicar, mas acabei não trazendo. Que é Quem Pensa Enriquece, do Napoleão Hill. É um livro muito bom. E tem um trecho do livro que ele fala o seguinte: é, que
a tua inteligência infinita, ela só vai ser atingida se você pensar. Então, eu convido a todas as pessoas a pensarem a todo tempo no que elas podem fazer, o que elas vão fazer, como elas vão fazer, e isso, o pensamento ativo todos os dias. Todos os dias, quando eu acordo cedo, eu penso assim, ó, no meu interior, 4 milhões na minha conta, 4 milhões na minha conta, 4 milhões na minha conta. Eu tô falando de dinheiro, mas isso é pra tudo na vida, Sim, entendeu? Poxa, eu quero um carro. Eu já me vejo dentro daquele carro. Então é a dica que eu dou pro jovem, entendeu? Se vê dentro daquilo, sabe? Porque, querendo ou não, o jovem se baseia muito, vou dar como exemplo, é o funk ostentação, né? sim. O funk ostentação é ruim? Claro que não. O cara tá ostentando algo que ele conseguiu adquirir, tá? Uhum, Só que o jovem não enxerga isso. O jovem vive a realidade do outro. sim, Ele enxerga a realidade do outro e ele vive. A tela faz isso com a gente, né? sim. Você tá vendo um morango do amor, alguém comendo, você sente prazer na pessoa comendo, mas não é você que tá comendo aquilo. Você tem que vir pra tua realidade e comprar o teu morango do amor. Então É. é essa a dica que eu dou. Não vive a realidade do outro, vive a tua realidade, sabe? É, e o Napoleão Hill fala isso e eu levo isso pra minha vida como verdade, sabe? É até um livro que eu recomendo. Tá vendo? Você é a segunda pessoa que fala desse livro. O outro livro era Mais Esperto tem que o Mais esperto que o Diabo. diabo. Também Também me dele. falaram desse livro. São dois livros, por favor, a gente precisa adquirir, entendeu? Eu tô cheia de lista de livros. Eu tenho uma lista de livros dos Ó, meus enquanto convidados, você. porque todo mundo que vem traz, né, uma dica. Aí eu falo, ai meu Deus, eu preciso ler esse, aí eu preciso ler esse. Tá me faltando um tempinho pra ler. Eu vou colocar pra ouvir agora. Vai ter que ser, eu vou ter que É colocar. uma prática que eu tô fazendo agora. Eu viajo bastante, e aí, viagens longas de 4, 5 horas, eu passei a ouvir livros, porque senão você vai no bendito do WhatsApp respondendo as pessoas e dirigindo. Sim, É um erro, é sim. gravíssimo. Não É, pode, não hein? pode. Olha aqui, a lei não Não pode. pode. Então, o que que eu faço? Agora eu coloco o livro, sigo a viagem escutando o livro. Enquanto você não adquire, eu vou te dar uma pitadinha aí. Depois joga no Google A Filosofia do Sucesso, também do Napoleão Hill. É um trecho de um livro dele. E, cara, quando você segue a filosofia do sucesso, a tua vida transforma. Realmente é muito incentivador. Eu recomendo você ler. São umas 30 linhas ali da filosofia, mas quando você grava aquilo na tua mente, realmente faz diferença na tua vida. Porque quem lê sabe mais, Sabe mais. né? Tem que buscar conhecimento, né? Se não tá lendo, escuta. Tem agora os áudios Aham. aí. Então, por favor, vamos correr atrás do conhecimento. Você sabia que o Ale é patrocinador do Viva Infância? Ah, vou contar, porque eu adoro contar coisa boa. Foi um dos nossos primeiros patrocinadores, acho que ele foi o segundo patrocinador. E assim, tem nos apoiado aí nessa causa. E o que que te motiva a apoiar uma causa como o Viva Infância? Eu acho o seguinte, ninguém vence sozinho, né? Ninguém caminha sozinho. Por mais que a pessoa seja solteira, ela não vai estar sozinha. Que ela tenha perdido os pais, ela não vai estar sozinha. Sempre ela vai estar caminhando com alguém. E nesse trechão aí de vida que eu contei pra vocês, eu tive uma pessoa muito importante do meu lado, que é a minha esposa. Tá há 16 anos comigo. Lindona. Ela Tá não aqui a tá lindona. ali, mas ela não gosta de aparecer. E ela é uma pessoa muito generosa. Muito generosa mesmo. E ao mesmo tempo justa. E eu aprendi demais a ser generoso com ela. Apesar de eu ser bastante bonzinho, ela é mais generosa que eu. Então eu aprendi a ser generoso. E com o meu sogro também, que era uma pessoa extremamente generosa. Extremamente, assim, eu acho que é a pessoa mais generosa que eu conheci na É de vida. berço, Isa. É de berço. E eu aprendi com ele uma coisa assim que eu fazia até uns tempos atrás, até fazer um treinamento de inteligência financeira. Passava alguém vendendo um pano de prato no semáforo, eu comprava. Nem precisava de pano de prato. Passava alguém vendendo paçoquinha, eu nem como paçoquinha, eu comprava paçoquinha. Aí passava alguém vendendo alguma coisa, eu comprava, porque a pessoa tá trabalhando e eu, vendedor, né? Meu, eu vou comprar, porque a pessoa tá vendendo também. Até eu fazer o curso de inteligência emocional e o mentor falar assim: olha, separa uma grana pra você comprar essas coisas durante o mês, mas não toda a tua grana que você tem disponível ali, porque senão você vai se prejudicar pra ajudar o outro e não pode, você tem que pensar em você também.
E nesse curso de inteligência que a gente fez, eles pregam muito a questão de você passar para frente o que você está recebendo. E a gente é muito abençoado, sabe? É, eu nasci na quebrada, vamos dizer assim, né? Entre aspas. Nossa. 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 Então, assim, num bairro simples, sem recurso. Hoje tem um projeto porque você tá com esse projeto no bairro, porque senão não Sim. teria um projeto lá, entendeu? Então, assim, hoje eu moro num lugar melhor, num lugar bacana, com portaria, com segurança, com um carro bacana. Então, assim, eu sou muito abençoado, sou muito agraciado por Deus, sabe? Eu corri atrás das minhas coisas, mas tive pais que também me deram muito apoio, né? Assim, chegava da faculdade à noite, a janta tava quentinha. No final de semana eu não precisava me preocupar de lavar minha roupa. Hoje a gente se preocupa, né? De lavar nossa roupa. Mas não precisava, porque minha mãe tinha lavado minha roupa. Então, assim, eu tive uma base muito boa, né? Mas claro que Deus me abençoou muito, sou muito agraciado. Então, por que não passar pra frente? Foi aí que a gente, quando a gente recebeu o convite do Pietro para patrocinar, a gente não pensou duas vezes. Vamos fazer, o que puder fazer, a gente vai fazer. Se puder achar mais pessoas para ajudar, vamos fazer. E assim, E vai é isso, seguindo. porque ele trouxe mais patrocinadores, amigos dele, que também ajudaram bastante a gente no começo, né? Uhum, E assim, é que a sua agenda tá corrida, da Isa também, mas quando vocês quiserem assistir o jogo, uhum, nossa, é muito legal você sim, ver ali que tá sendo desenvolvido um trabalho bem bacana, fora as coisas que acontecem além do jogo, né? aham, sim. Porque tem todo um estímulo aí para reforço escolar e outras coisas. A gente imagina, mas eu acho que o que motiva a gente a ajudar, e sempre que vocês precisarem podem contar com a gente, é exatamente isso. Porque aonde você chega com o projeto, onde vocês chegam com o projeto, a prefeitura não consegue chegar. O poder público não consegue chegar. É igual quando a igreja vai na Cracolândia, vai num local que está, sei lá, marginalizado, quem consegue chegar ali é a igreja. O poder público muitas vezes, das vezes não consegue chegar. Às vezes por incompetência, mas às vezes também por falta de acesso àquele local ali, de autorização às vezes por Sim, acesso. Ou de visão mesmo. A visão micro que você tem no seu projeto um órgão público não vai ter, é entendeu? verdade. Então, onde seu projeto chega, é só pessoa abençoada que consegue chegar. É É, só quem realmente tem o feeling do negócio, tem o dom do negócio mesmo, porque não é qualquer um que vai. Você deixa sua filha em casa e vai cuidar do projeto. exatamente. Então, você tá abstraindo de coisas importantes na sua vida, dedicando pro outro. Então, poxa, eu não tô fazendo isso. Então, o mínimo que eu posso fazer é pegar uma graninha e falar, compra ali uma camiseta, compra ali alguma coisa, não é? Sim. Essa parte é mais fácil. A parte mais difícil vocês fazem. Então, Tá vendo, galera? Esse é o Ale, a Isa também tá aqui, mas a gente vai convidar eles para ir pessoalmente conhecer vocês, tá bom? Porque eles são, assim, é uma garotada incrível, né? E também muito esforçada. A gente trabalha bastante essa questão com eles, uhum. né? De ter o foco ali no que você quer buscar. Quer ser jogador de futebol? Ótimo, mas precisa outras coisas também, Sim, né? A gente sonha, mas tem que ir ali colocando a escola em primeiro lugar. Então, sim, as pessoas têm que ter essa consciência aí. sim. Bom, vamos lá. Agora a gente vai fazer uma brincadeira aqui, hein? Rapidinho, hein? É um ping-pong. Vou perguntar, você, ó, Tá. pensa aí. Pensa rápido, Ale. Um cheiro da infância. Carne de panela, da minha mãe. Rapaz, deu até fome agora. Ah, meu Deus do céu, viu? Tá vendo? Bem que eu desconfiava que aquele cheiro lá perto de casa era de lá. Tá vendo? Ó, uma aula que nunca esqueceu. Ah, do laboratório de química, com certeza. Tá vendo? Um ingrediente que nunca pode faltar na vida. Amor. Oh, que lindo, tá vendo? Isso mesmo. Um medo que virou coragem. Futuro. Um medo que virou coragem futuro? A gente tem medo do futuro, né? O que que vai acontecer? E agora tá te motivando. Agora eu quero chegar no futuro. Aí, tá vendo? Um professor inesquecível. Aí é injusto falar de um só. Então Eu pode tenho falar de que. todos. Vou citar três. O Pode falar. Valdício, que despertou a vontade de eu fazer química, que foi o professor que nos levou para o laboratório de química. Isso na ensino médio. Ah, na graduação, a professora Celise, de Físico-Química. Um dia reprovei numa prova dela, ela me fez sentar do lado dela e falar: O que que tá acontecendo? Você não é assim? Depois disso, eu nunca mais reprovei. Achei fantástico ela chamar do lado
da carteira dela e falar assim, não, isso aqui não é pra você, tem que realmente ir pra frente, então não esqueça ela por isso, sem contar que ela me deu aula os 8 semestres da faculdade. Então, e era uma professora fenomenal, fenomenal. E era uma matéria difícil, físico-química. E com certeza Eliane Dornelas, que na minha opinião foi a melhor professora que eu tive, pelo conhecimento técnico e por ser muito humana. Uma mulher que tem muito conhecimento, muito assim. A pessoa que do meu ramo é a que tem mais conhecimento que eu conheço e não é mesquinha. Ela passa todo e qualquer conhecimento. Se eu mandar mensagem pra ela agora, tirando uma dúvida, agora ela me responde. É isso, isso, isso. Então, Nasceu pra isso. Parabéns, Eliana. Você nos enche de orgulho com essa sua dedicação aí ao que faz, né? Porque sim, são poucas pessoas que falam, ah, não tá no meu horário, não vou sim. fazer. É isso aí. Se não fosse cosmético, você venderia o quê? Vendedor vende tudo, né? Acho que se não fosse cosmético, eu venderia serviços. Meu filho, ele ia fazer de tudo, porque você já viu que ele se vira nos 30, entendeu? O que viesse, ele dava um jeito. Ali, ah, pera aí que eu resolvo, pera aí que eu resolvo. Uma frase que te define hoje. Uma frase. Ó, tem uma frase de uma música. Acho que pra viver uma vida completa, você tem que fazer o que ama e ir curtindo o caminho. Viu? Faça o que ama e curta o caminho. O caminho traz muitas coisas boas. Tem gente que não quer fazer o caminho, quer chegar logo lá na ponta. E não é assim, galera. Tem Não que é. aprender a O mais curtir. gostoso é o caminho. Não é? O que ainda falta realizar? Olha, a gente tava conversando aqui nos bastidores os planos da minha vida, né? Mas assim, acho que acho que falta realizar tudo. Acho que a realização é como se fosse um plasma, sabe? Ela se molda, se movimenta a todo momento. Eu acho que quando você terminar de realizar algo que você escreveu, almejou, vai vir outra coisa, vai vir outra coisa, vai vir outra coisa. E eu acho que isso aí daí é o tempero, é o ingrediente da vida. É o sal da vida, né? Tá vendo? Nunca pare de sonhar e busque realizar os seus sonhos, né? A gente fala bastante sobre isso e o quanto é importante ter as pessoas, né, Sim, próximas da gente que nos apoiam e ter gratidão por essas pessoas, né? exatamente. Porque os dias às vezes são difíceis e aí tendo aquele apoio ali do lado, você pega e fala assim: não, vou continuar. Eu Sim, tenho aqui o apoio da minha mãe, do meu pai, da minha esposa, da sim, família, sim. né? E aí segue em Segue em frente, toca o frente, é barco. importantíssimo. Tá vendo? Eu falei pra vocês, gente. Eu falei, ó. Tem química até na educação infantil, ó. Por isso que eu trouxe as bolhas. Esse é o primeiro contato, eu acho, das crianças, né? Ah, A com mamadeira, certeza. né? Que a gente faz a mamadeira e a bolha de sabão. Então, a química, ela é muito boa. Tem gente que não gosta de Ó, tem química, gente que né? tem medo, acha que vai ser um bicho de 7 cabeças, mas quando você cai nesse mundo, você fala assim, isso é incrível. Tem química em tudo, na caneca, no líquido que tem dentro da caneca, no que tá por baixo dela. Se tiver um vazio aqui, não vai estar totalmente vazio. Tem química, então é encantador. Quando No você cai bolo, nisso, gente, no bolo. Eu ensino com o bolo, né? A exatamente. receita do bolo, quando a gente começa a falar na escola, porque no quinto ano a gente começa a falar sobre misturas, né? Aham. E aí a gente começa a dar alguns exemplos, O né? detergente para fazer a bolha é muita química. Teve um vídeo aí que viralizou na internet de um pozinho brilhante. Não sei se você chegou Aham, a ver. sim, aham, É isso aí, galera. É a sim, química brilhando nos seus olhos, né? sim. Transformando vida, deixando a mulherada cada vez mais bonita. Então eu falo primeiro, você fala o segundo, tá? Care? Carefully. Viu? Se liga. Esse aqui é garantido, hein? Bom, vamos lá. Eu gostaria muito de te agradecer, né? O nosso papo foi enriquecedor. Saiba que as portas estarão sempre abertas quando você quiser vir aqui conversar com a gente, mostrar para essa galera o quanto a educação é importante, o quanto buscar conhecimento transforma a vida das pessoas, né? Eu Sim, vejo alguns vídeos na internet, algumas pessoas falando, não, porque não precisa estudar, porque eu consegui sem estudar, tal. Não, tudo bem, tem gente que consegue mesmo. Só que conhecimento, gente, só vai agregar na sua vida. sim, Eu não conheço ninguém que aprendeu uma coisa e falou assim, nossa, que triste que eu aprendi isso. Eu sim, queria desaprender. Ninguém quer, né? sim. Então, buscar conhecimento é bom, É o básico. É o primeiro ponto. né? Então é isso.
muito, muito Eu que obrigada. agradeço. Muito obrigado mesmo. Que Deus te abençoe grandemente. Amém a nós. Que você crie muito, muito, muito mais, incentive a galera aí também, né? Que Deus coloca as pessoas no nosso caminho para aprender com a gente. Então, que você também seja um professor, ensinando essa galera aí, falando, ó, gente, esse é o caminho. Quer buscar? Você consegue, Tem né? meios. Eu sou a prova disso, Tem né? meios. Consegui, vou conquistar muito mais e tô aqui, né, me disponibilizando a compartilhar com vocês. Tem rede social para mandar pro pessoal? Tem. Da nossa marca é @carefully cosméticos, tá? E a minha rede social particular é Alexandre Cândido Oliveira. Viu? Entendeu? A gente vai colocar lá na descrição para você ir lá, seguir e comprar os produtos da Ale. Por favor. Tá bom? Produto aqui, ó, da nossa terra. Muito obrigada, viu? Um beijo. Fiquem com Deus e até o próximo podcast da professora Rosiane. Vem aprender com a gente. Curta e compartilha, hein?